civil. O indicador teve queda de 2,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Fatores como a restritividade da política monetária e o arrefecimento da produção industrial explicam o enfraquecimento, segundo o jornal Valor Econômico. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado na CBN Campinas. Estamos iniciando, hoje é sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Estamos no ar com mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos, até meio-dia, trazendo muitas informações para você do time do seu coração e do mundo esportivo. E começamos falando de vôlei masculino neste momento no Rio de Janeiro pelo pré-olímpico. A bola está em jogo para Brasil e Cuba. Seleção brasileira saiu perdendo para Cuba no primeiro set, depois empatou e a vantagem neste momento de 4 pontos, a partida em andamento. Brasil e Cuba, a gente segue acompanhando o terceiro set e daqui a pouco a gente também traz atualizações para você. E agora o destaque do Guarani, chegando informações do Bugre, que amanhã tem mais uma decisão no Brinco de Ouro. Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes desta sexta-feira. O técnico Humberto Louser finaliza a preparação do Guarani para o jogo contra o Vila Nova. Amanhã, 6 horas da noite, a bola vai rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Em relação ao time, apenas Alan Santos deve ficar fora. A equipe deve ser praticamente a mesma que iniciou o jogo contra o Novo Horizontino no último final de semana. E daqui a pouquinho vamos trazer Diogo Matheus, que renovou o seu contrato e fala do momento da equipe. E também vamos direto para Goiânia com informações do Vila Nova. Já o boletim completo então, um jogo decisivo para o Guarani. Mais uma final na vida do Bugre, nessa luta pelo acesso, já tudo sobre Guarani, enfrentando a equipe do Vila Nova. No futsal, o Pulo foi goleado pelo Barão de Mauá ontem à noite em Ribeirão Preto por 8-2. O tropeço fez o time de Campinas despencar na classificação da Liga Paulista de Futsal. A equipe agora amarga a 5ª partida sem vitória. Falando em amargar, mais uma derrota do Palmeiras para o Boca Juniors. O destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores 2023. Em casa, o Alviverde empatou com Boca Juniors por 1-1 no tempo normal e foi batido nos pênaltis por 4-2. Os demais grandes do estado se preparam para a rodada do fim de semana do Brasileirão. Neste sábado, o São Paulo enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro às 6h30 da noite, enquanto o Corinthians joga contra o Flamengo na Neoquímica Arena às 9 horas. O Santos só joga no domingo, contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Atualizando neste momento no Rio de Janeiro, o Brasil vai vencendo Cuba no terceiro set no pré-olímpico, 13-9. A gente segue acompanhando a partida no Maracanãzinho. E agora falando de tênis feminino, Luísa Stephanie e Ingrid Martins garantiram vaga na semifinal de duplas do WTA 1000 de Pequim. As brasileiras venceram nas quartas de final a dupla adversária por 2-0, parciais 6-2 e 6-3 em apenas 1 hora e 17 minutos de partida. Agora elas voltam à quadra neste sábado às 8 da manhã, brigando por vaga na final. E o destaque da Ponte Preta, a Macaca se preparando para enfrentar o Sport Recife na segunda-feira, Lupe. E a sorte, Júlio Nascimento, está ao lado da Ponte Preta. Daqui a pouco o Fábio Scheib vai trazer o resultado dos jogos da Série B, mas ontem o empate entre Chapecoense e ABC não foi bom. Ele foi muito bom para a Ponte Preta, que está, por enquanto,
mais sendo efetiva na sorte do que na questão dentro de campo. Porque não vence as 5 partidas e agora tem essa pedreira pela frente contra o Sport. O técnico João Brigatti já está fazendo algumas mudanças na equipe. Não está descartada a possibilidade de 3 volantes e 3 atacantes, com Elvis ficando no banco. Challenger Campinas, Orlando Luz faz história e vence top 100 pela primeira vez na carreira. Orlandinho avançou às quartas de final do Challenger Campinas ao derrotar Federico Coria, número 83 do mundo na hípica. A decepção fica por conta de Felipe Meligeni. Com direito a pneu no terceiro set, ele foi derrotado pelo argentino Burruchaga e está fora da competição. Pneu é quando você toma 6-0 no set. Só para explicar para quem não tá tão habituado assim ao tênis. Entendi. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Muita coisa para falar. Bom dia para você, boa sexta-feira, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Como o Lupe disse, ontem pela Série B, empate de 0-0 entre Chapecoense e o Lanterna ABC na Arena Condá. Resultado coloca a Ponte Preta a 3 pontos da zona de rebaixamento. Hoje mais 2 jogos pela 31ª rodada. Às 9h30 da noite tem CRB e Ceará no Rei Pelé, mesmo horário de Atlético Goianiense e Ituano lá em Goiânia. Jogo muito importante para o Guarani ficar de olho, hein, Júlio? Sem dúvida nenhuma, a gente segue acompanhando também todo o desenrolar da 31ª rodada da Série B. E agora o destaque da opinião do CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Bom dia, Júlio. Um abraço para você também. Um abraço para o ouvinte CBN. E fim da linha, né? Fim da trajetória do Palmeiras na Copa Libertadores 2023. Um ano aí que ainda tem a possibilidade do brasileiro, embora o Botafogo esteja à frente, né? Uma situação difícil, o próprio técnico Abel Ferreira disse ontem em entrevista coletiva. Agora eu vejo algo, sabe, um noticiário muito forte, muito pesado, críticas contundentes em relação ao Abel Ferreira, às escolhas. É um tema para a gente discutir ao longo do programa, mas, meu Deus do céu, vamos com calma. É um treinador que tem a convicção dele, de repente ele não confia ainda nos meninos do Palmeiras, mas vamos discutir aí ao longo da nossa programação aqui no CBN Esportes. Julião? Eu acordei um pouco tarde hoje, aí por isso que eu soltei um boa tarde aqui, viu, Carlão? Perdão. Boa tarde, hoje é boa bom tarde, dia, né? bom dia. Não, mas O importante é que sextou, Júlio Nascimento. Sextou, então tá valendo tudo. E você já fez a boa ação do dia, porque você explicou para o menos avisado que é pneu no tênis. É verdade. Mas eu, a Falou cada Gustavo Kirk. a cada competição, Falou o Meligeni. Falou o André Agas. Pete Sampras. Sampras. tá vendo? Você tem um repertório legal sobre tenistas. Gostei da Não, mas contra da réplica. O Você termo citou- pneu eu não conhecia, sinceramente eu não mas conhecia. às vezes mais gente tá ouvindo não sabe também. Boa. O que é o pneu? Sim. Pneu quando termina lá 6-0. Aí isso é no tênis uma humilhação, de certa forma, É né? igual o varreu, né, na NBA. Isso, exatamente. Então, assim, você deixa o adversário desconcertado quando você aplica um pneu. E o Meligeni ontem teve uma atuação ruim nos últimos sets. Estamos no ar aqui com o CBN Esportes. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, fique à vontade. 991869070. 991869070. Esse é o nosso WhatsApp. Já tem aqui uma pergunta bombástica para você do grande Edu do Táxi. Edu. E ele já O Magali do Parque Prado. Ele já solta aqui um buenos dias. Buenos dias, Carlão. Boca ou Flu? Flu. Eu tô fechado com o Fluminense também, viu? O Fluminense, Antônio Lupe, é o Brasil na Libertadores? É o Brasil na Libertadores. Por tudo que a gente viu nos últimos confrontos, né, entre Brasil e Argentina, eu tiro até a questão dos clubes, tem seleções, né? O Fluminense é Brasil. Pra gente colocar ali um silenciador nas atitudes e nas falas dos argentinos. Você quer deixar algum palpite pra final ou ainda é uma ferida ainda que precisa ser deixa fechada, ele Fábio viver o Scheibe? luto. Ele tá machucado. Muito cedo ainda, né? Tem muita bola para rolar, um mês aí de preparação, muita coisa pode acontecer, mas creio que Boca Juniors também vem forte, como sempre, a camisa do Boca, maior finalista da história da Libertadores, são 12 finais agora. Ô, Júlio, deixa cara. eu passar um bastidor hoje, no meu diálogo com o Fábio Scheibe, né? Pela manhã a gente vai conversando a respeito da pauta, né? Uma reunião online.
Aí eu mandei para Fábio Scheib, né, falar sobre o resultado da Chapecoense, outros jogos da Série B. Ele Carlão, duro, né? Muito complicado, né? Tô triste, tô chateado. Eu só falei assim para ele: Fábio Scheib, eu sei muito bem. Falei, eu sei muito bem como é que é. Trabalhos técnicos do CBN Esportes desta sexta-feira com Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Colombo Agroindústria, apresentam Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, de 3 a 8 de outubro em Campinas. Música e cinema. Som. Entrada gratuita em todas as sessões. Confira a programação no site ineditbrasil.com.br. Inédit Brasil. Realização Embrasil Cultural e Governo do Estado de São Paulo. O amor está em se importar, em ajudar, em se doar e se cuidar. Ele está nas cores e em outubro ele é rosa. Para lembrarmos da importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o que mais atinge nós mulheres no mundo. Faça os exames. Valorize seu corpo e sua saúde. Em outubro, somos rosa. Iniciativa CBN Campinas. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Grande Flávio Botelho está conosco, trazendo informações atualizadas das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Flávio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, e mais uma vez, muito bom dia aos nossos ouvintes. Bem, Júlio, o motorista que acessa a área central de Campinas pela Avenida das Amoreiras encontra trânsito intenso da rua Dante Alighieri, ali no Jardim do Lago, até a ponte da rodovia Anhanguera, isso por conta do excesso de veículos. No lado oposto, sentido bairro, intenso desde a rua Alagoas até a Amância Cesarino, que dá acesso para quem vai pegar a rodovia Anhanguera no sentido interior. Pela Faria Lima, o motorista faz bom caminho no sentido centro e também no sentido Vila Industrial. Na João Jorge, mais intenso no sentido Viaduto Cury. No lado oposto, sem transtornos. Júlia, é com você. Valeu, Flávio Botelho, trazendo todas as informações das ruas e avenidas de Campinas. Agora são 11h19. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A equipe do vôlei Renata está fora do Campeonato Paulista 2023. Ontem à noite, jogando em São José dos Campos, a equipe do São José venceu Campinas por 3-1.
O time campineiro até que venceu o primeiro set por 25-22. Porém, a equipe do Vale do Paraíba conquistou vitória nos 3 sets seguintes: 26-28, 20-25 e 15-25. Agora, a equipe de Campinas começa a preparação para a Superliga, que será iniciada na primeira quinzena do mês de novembro. Cresça em movimento com a Unimed Campinas. Domingo, dia 8 de outubro, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral, um evento gratuito para incentivar uma infância mais saudável, repleto de atividades físicas, interação e muita diversão em família. Aproveite! Dia 8 de outubro, a partir das 9 da manhã, no Cartódromo do Taquaral. Embarque com a gente em hábitos mais saudáveis. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville. Em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. CBN Esportes Campinas. 11h21, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Brasil muito perto de fazer 2-1 em Cuba, hein? Terceiro set neste momento. O Norato marcando para o Brasil 22-19. Então, Brasil a 3 pontos aí de fechar o terceiro set. Mais uma parada duríssima para o Brasil. Sabe quem está nas arquibancadas do Maracanãzinho, Antônio Lupe? Não tenho a menor ideia. Heitor Esmir. Gabriel Medina. Ah, o surfista. O surfista. Ele é da galera do ele é parça, né? É parça. Ele é da turma do é Toys, né? Que chama? É Toys. Bruninho, Neymar, Medina. É, tem que falar aqui no mic. Então, o Dani França falou que meu posicionamento estava ok. Eu estou apenas. Aí, tá vendo? Ah, tá saindo? Eu estou seguindo as orientações de Dani França. Ah, correto. Mas tá. Ele faz parte, né? Sim. Rafael Zulu. Bruninho, né? Bruninho também. Luciano Huck, Rafael Mas Zulu, Neymar, Bruninho, Gabriel Medina e por aí vai. É isso aí. Galera do Toys. Júlio Nascimento. Toys, que também pode ser a disputa das moedas, né? Tosse, né? Tosse. Bora. Foi boa essa aí, não? Vamos falar de Libertadores da América. O Palmeiras está fora da Libertadores. O mesmo trauma vivenciado no início dos anos 2000, recentemente também com uma eliminação em semifinal de Libertadores. E agora o Verdão está fora da competição, depois de perder nos pênaltis para a equipe do Boca Juniors, Gabriel Dudzaki. Depois do 0-0 na Argentina, no jogo de ida das semifinais da Libertadores, o Palmeiras esperava que o Allianz Parque cheio, a velocidade do gramado e a vontade do time pudessem superar o Boca Juniors e levar o time brasileiro a mais uma classificação para a decisão da Libertadores. As expectativas, porém, foram todas quebradas nos 45 minutos iniciais. Além de não jogar bem, o Alviverde viu o Boca Juniors abrir o placar com Cavani. Era preciso fazer algo diferente. E por isso o técnico Abel Ferreira mandou os jovens Kevin e Hendrick para o gramado no segundo tempo. O impacto foi imediato. O Palmeiras cresceu, provocou a expulsão do zagueiro Rojo e empatou com Piquerez aos 27 minutos. O Alviverde ainda tinha mais 20 minutos para buscar a virada, mas a pressão e as chances criadas pararam no goleiro Romero. O 1-1 ao término dos 90 minutos levou a decisão para os pênaltis e o goleiro do Boca Juniors foi decisivo novamente, pegando 2 cobranças e levando os argentinos para a final da Libertadores. Após a eliminação nas semifinais, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, lembrou o alto número de finalizações do time dele no jogo, mas também se mostrou resignado. Eu digo o que disser aqui, não vai alterar a vitória do Boca. Nós estamos fora, perdemos, parabéns ao Boca e vamos ver a final em casa sentados. Ponto. Nada que eu disser aqui ou as perguntas que me fizeram agora no fim, disto e que devia. Futebol é isto, não vou esquentar muito a cabeça com o que aconteceu. Os meus jogadores e, na minha opinião, fizemos tudo, mas tudo o que era possível para sair com outro resultado, e acho que hoje soube aqui alguém que fez realmente a diferença, foi o goleiro do nosso adversário, e se o Boca foi até onde foi e está na final, tudo deve a esse jogador hoje. Nesta sexta-feira, São Paulo e Corinthians fazem os ajustes finais antes de voltar a campo pelo Brasileirão. No sábado, às 6h30 da noite, o tricolor vai enfrentar o Vasco da Gama em São Januário.
Sem Arboleda machucado e Rafinha, Beraldo e Caleri suspensos, o técnico Dorival Júnior deverá promover as entradas de Natan, Alan Franco e Luciano. Já o Corinthians jogará às 9h no sábado, no caso contra o Flamengo na Neoquímica Arena, naquele que será o primeiro jogo do técnico Mano Menezes à beira do gramado no Brasileirão. A expectativa é de manutenção do time que perdeu para o Fortaleza pela Sul-Americana. Atletas como Wesley, Mendes e Juliano, no entanto, têm chances de começar jogando. Por fim, o Santos atua domingo, justamente contra o Palmeiras, na Arena Barueri, já que o Allianz Parque estará sendo utilizado para um show musical. Para esse duelo, o técnico Marcelo Fernandes não terá Lucas Lima, Soteldo, Rodrigo Fernandes e Dodô. Todos estão suspensos. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Vamos lá, né? Analisar essa eliminação do Palmeiras. É uma eliminação com vários aspectos, né? A começar pelo poder decisivo de Cavani, a volta do Palmeiras, não só pela boa entrada do Endrick, né, Carlão, mas a partir da expulsão do Rojo, o Palmeiras começa a ter mais espaço. Foi um jogo interessante, né, Carlão? De várias chances para os dois lados e decidido nos pênaltis. Sim, a começar até pela escalação do Abel, muita gente criticando depois do jogo, em que a situação fica mais tranquila. Gente, o Abel não rasga a nota de 100. Não é à toa que hoje talvez seja o principal técnico do país e top 10 do mundo. Pode ser, né? Porque ele dirige uma grande equipe e tem um sucesso aí importante nas últimas temporadas. A gente pode questionar? Pode, mas é um técnico convicto. Eu não vejo por que tanto drama em relação à escalação do Mike. No segundo tempo ele colocou os meninos, o Palmeiras melhorou, merecia até a vitória pelo ritmo que impôs. Se o Rony faz aquele gol de bicicleta, hoje seria busto no Palestra Itália. Eu não vejo por que tanta caça às bruxas. Era uma convicção dele que eu acho que a gente tem que respeitar. Ele convive dioturnamente com este grupo. Se ele achasse, se ele tivesse a confiança de que o Endrick poderia ser aí o grande nome do Palmeiras, ele já era titular há muito tempo no lugar do Dudu, até porque o Palmeiras hoje sente muita falta do Dudu. É uma ausência considerável, o Palmeiras não se ajustou mais depois da lesão do camisa 7. Então eu não vejo porquê de tantas críticas, tanta caça às bruxas ao trabalho do Abel. Se ele errou, ele corrigiu no intervalo e vamos dizer que deu certo, levou o Palmeiras para as penalidades. Se o Rony tivesse feito gol, outros chutes também, outras finalizações, se tivesse entrado, o Palmeiras seria aí finalista da Copa Libertadores. Acontece, hoje eu não sei, eu sinto assim um apelo tem algo envolvendo o Corinthians também. 4 temporadas sem conquistar títulos. Gente, 4 temporadas. O Corinthians foi campeão em 2019, nós estamos em 2023. Vamos com calma. O Abel não é louco, ele sabe o que é melhor para o Palmeiras, não deu certo, ele corrigiu, no meu modo de entender, a tempo, porque teve o segundo tempo e o Palmeiras melhorou de produção, também graças à expulsão do Rojo. E outra, ele enfrentou um Boca Juniors forte, poderoso, né, com individualidades, com o Romero, goleiro vice-campeão de Copa do Mundo, com o Cavani, que dispensa qualquer apresentação, com esse menino Barco, que é uma grata surpresa, mais uma, aliás, do futebol argentino. Então, eu não vejo o porquê de caça às bruxas. Se o Abel errou, ele corrigiu a tempo e o Palmeiras ficou por fora. O futebol é assim, não vai ganhar sempre. Então, eu acho que o torcedor palmeirense tem que ter um pouco mais de calma, entender que é um ciclo que acho que até está se encerrando, talvez dure mais uma temporada, mas passou o Boca, que soube conduzir, entendeu o que é um jogo de Libertadores, né? O jogo picado, amarrado, levou para os pênaltis e o Romero teve a competência, o Gustavo Gomes teve a incompetência e o próprio Rafael Veiga também não conseguiram converter as penalidades. Ô Fábio, eu tenho essa curiosidade, você é um cara que vive Palmeiras há muito tempo, tem muito contato também, né, com os mais diferentes tipos de torcedores que pensam diferente também. Quanto que essa eliminação e por tudo que envolveu o comportamento do Abel ontem, quanto que isso pode afetar na idolatria do Abel no Palmeiras? O Abel ontem começou com o time que ele estava testando já faz um tempo, foi consciente na escalação. É verdade que no primeiro tempo, o Palmeiras não teve nenhuma chance clara de gol. No segundo, com a entrada dos garotos, fez mais por merecer até o gol de empate, mas também caiu na catimba argentina, né? Os argentinos, depois da expulsão do Rojo, não teve mais jogo praticamente, muita cera, né, catimba, e faltou essa malandragem para o time do Palmeiras também chegar perto do juiz. O juiz deu 5 minutos de acréscimo só com tantas quedas de jogadores, tanta cera do goleiro,
o Palmeiras acabou não sendo malandro, né? Nesse tipo de jogo tem que ter essa malandragem também, conseguir o Boca catimbou demais, mas o Abel está convicto na escalação que ele mantinha, perdeu o melhor jogador do elenco, achou dentro o Mike como a solução, mas no primeiro tempo o Palmeiras não jogou nada, no segundo tempo teve essa chance com o Rony no final, e nos pênaltis a história já estava contada, né? Sérgio Romero, um dos grandes pegadores de pênaltis do cenário sul-americano. Exatamente, né? Então o Palmeiras que tem tido uma soberania muito grande nos últimos anos em competições que disputa, agora está fora da final. E olha que situação interessante, né? O Boca Juniors, ele avança à final da Libertadores praticamente decidindo todas as classificações nos pênaltis, né? Não ganhou nenhuma. Marcou acho que um gol contra o Palmeiras agora, né? Porque ele empatou com o Racing em 0-0 e venceu por 4-1 nos pênaltis. Já tinha empatado no jogo de ida em 0-0 na La Bombonera. Eliminou também o Nacional, né? Na verdade, ele fez 2 gols, né, contra o Nacional, depois vencendo os pênaltis por 4-2. Então, eu acredito que o Abel está correto na sua fala na entrevista coletiva. O Boca Juniors está na final, muito por conta da atuação do goleiro Romero, que é um excelente pegador de pênaltis. O que eu quero dizer, nós estamos no apertar da hora e o Valmirzinho fica à vontade aqui para nos interromper. O que eu quero dizer, está se criando um clima terrível, amigo, mas é verdade, uma cobrança exacerbada em cima dos clubes. Porque, cara, no meu modo de entender, não tem o porquê você ficar cobrando títulos de um clube que foi campeão em 2019. Nós estamos em 2023. Você pode cobrar, sim, a falta de investimento, a situação financeira, os erros da diretoria, e isso sim está dentro do pacote, acho muito válido. Agora, isso no caso do Corinthians, o Abel não conquistou uma classificação para a Libertadores. Gente, vai ter o trabalho questionado. Cara, o Abel é um dos grandes treinadores da história do Palmeiras, teve a convicção, conseguiu corrigir a tempo, sim senhor, porque teve todo um segundo tempo para tentar virar o placar ou igualar as ações com o Boca Juniors. Eu não vejo um problema nesta escalação do Abel com o Mike. Os meninos entraram muito bem, furaram o bloqueio defensivo do Boca Juniors, mas talvez não era uma tática do próprio Abel pegar o Boca cansado, o Boca estava com um jogador a menos num determinado momento do jogo, então esses fatores ajudaram também no desempenho satisfatório dos meninos do Palmeiras, mas eu não vejo a necessidade das críticas tão pesadas que o técnico Abel Ferreira está recebendo. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar inclusive de Libertadores com as mensagens dos ouvintes, também da dupla campineira, agora 11h32. Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de outubro de 2023. A quantidade de veículos produzidos no Brasil e exportados no mês passado despencou para o nível mais baixo desde setembro de 2021, momento em que o mercado global ainda enfrentava as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes, a Anfávia, 27.400 unidades foram enviadas para fora do país. O número representa queda superior a 20% na comparação com agosto. O médico que sobreviveu a um ataque a tiros no Rio de Janeiro está lúcido, respira sem a ajuda de aparelhos e tem quadro de saúde estável. A informação está no boletim médico divulgado pelo hospital em que Daniel Proença permanece internado. Ele foi submetido a uma cirurgia que durou quase 10 horas. 3 ortopedistas morreram na ação. As 4 vítimas estavam na capital fluminense para participar de um congresso internacional. Pelo menos uma pessoa morreu num tiroteio durante o show de aniversário de 35 anos do Tocantins, na madrugada de hoje. O caso aconteceu enquanto as cantoras Maiara e Maraísa estavam no palco. Imagens que circulam em redes sociais mostram tumulto e correria. O evento foi realizado pelo governo do estado. O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi concedido à ativista iraniana Narges Mohammadi pela luta contra a opressão das mulheres no país e pela promoção dos direitos humanos. Ela já foi presa 13 vezes e condenada em 5 ocasiões a um total de 31 anos de prisão e 154 chicotadas. A ativista permanece sob custódia. No horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ribeirão Motofestival 2023. Os apaixonados por duas rodas têm um encontro marcado com um dos maiores festivais de motociclismo do Brasil. Dia 6, 7 e 8 de outubro no Campus Moura Lacerda. Apresentações de Winning e Motocross, Globo da Morte, área VIP para motoclubes, praça de alimentação, espaço kids e muito rock. Acesse o site ribeirãomotofestival.com.br e siga nossas redes sociais. Ribeirão Motofestival 2023. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Patrocínio SBS. Ribeirão Preto Harley Davidson. Santa Emília Honda. Texaco. Ipiranga Lubrificantes. Porto Seguro. Soreto. Rios Motors. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Clínica Veterinária PUC-Vet estará no Pet Place, no Galeria Shopping de 29 de setembro a 29 de outubro. Cadastre seu pet para microchipagem gratuita. Confira a programação. Acesse www.puc-campinas.edu.br/PUC-Vet e saiba mais. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 37 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Deixa eu passar aqui no Maracanãzinho. Fechamos o terceiro set com vitória, 25-20, 2-1 Brasil. E neste momento, quarto set pegado, hein? Ponto de Cuba neste momento, 10-9 para Cuba. Então, ponto a ponto, quarto set. Se o Brasil vencer, fecha o jogo em 3-1. Rapaziada, mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, você manda a sua participação também, 991869070. Pode mandar aí a sua participação. Bom dia, povo abençoado. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom dia, povo abençoado da CBN. Hoje estou triste, meu Palmeiras fora da Libertadores. Mas faz parte. Ano que vem, força total. É isso. Derivaldo Souza de Campinas. O nosso corredor, hein? Com esse elenco do Palmeiras dá pra voltar mesmo. Bem forte no próximo ano. Olha a diferença entre brasileiros e argentinos. Será que se um time brasileiro chega na final da Libertadores com 6 empates, o técnico fica pra final? Isso seria valorizado? O Fábio Veloso tá mandando aqui, dizendo que o Boca tá chegando aos trancos e barrancos na grande decisão. O que a gente pode questionar é a maneira como o Boca conduziu o jogo ontem diante do Palmeiras, né? Ou nem questionar o Boca, questionar a arbitragem. Aliás, as arbitragens da Conmebol são coniventes, né, com esse tipo de situação. Muita cera, picando o jogo. No início da partida teve um carrinho do Rony que quase ele nem chegou a esbarrar com o Romero. Os jogadores do Boca já criaram ali um dissabor, né? Uma confusão e tal. Então a gente pode questionar esse tipo de atitude. Agora, chegar apenas empatando está dentro do regulamento, né? Não tem lá um artigo que diz que é proibido empatar o jogo. Então o Boca chegou porque mereceu. Dentro da tática dele, dentro da ideia de jogo do treinador, que ele entende que é algo que é importante para o Boca, para conquistar os objetivos, que o Boca faça aí uma grande decisão contra o Fluminense. Pode ser campeão sem vencer. Que loucura, levar né? a decisão para os pênaltis. Midiático, CBN Campinas, esse negócio de torcida ganhar jogo é conversa para boi dormir. 2 recentes exemplos. Força Colorado e Força Porco não lograram êxito, como diz o Lupe, Léo do Centro. Mas, cara, e o
E o clima no Castelão, no jogo do Fortaleza lá, como aquilo empurrou. Às vezes contagia mais, às vezes contagia menos, depende muito da atmosfera, enfim. Eu acho que depende do time, Júlio. Depende do desempenho do time. Por exemplo, ontem, se o Palmeiras amassasse o Boca Juniors nos primeiros minutos, isso incendeia a arquibancada. Agora, se o time visitante consegue já neutralizar, eu não acho que seja o fator decisivo, mas acho que para alguns aspectos colabora. A gente vai ter um exemplo muito claro disso na final da Libertadores, porque no Maracanã, com o Fluminense jogando, podendo conquistar sua primeira Libertadores contra um time fortíssimo do outro lado, e aí a torcida vai ter que jogar junto. Apesar de que final única é muito ruim porque limita aquele torcedor mais humilde, aquele torcedor que não tem condições de comparar o ingresso por R$200, eu tô falando um valor baixo, hein? Mas infelizmente isso acontece, mas a maioria dos torcedores no Maracanã provavelmente serão do Fluminense. O Cristiano Salvione, Fábio, tá perguntando por que você tá de azul hoje. Tem alguma explicação? Eu gosto muito da cor azul. Azul para brindar o sol que tá no céu aqui, o céu azul hoje, muito bonito, depois da chuva que veio ontem. Ele falou assim, pra você não depois ficar da tempestade vem a bonança. Ele falou pra você não ficar meia boca hoje, tá? Não fique meia boca, porque todos nós sabemos como você se sente. Mandou Júlio. Azul é a cor da esperança. Mudou, então. Não era verde. Mudou? É verde, a cor da esperança. O que seria pior? A ressaca futebolística pro cara que é fanático ou a ressaca de amor, Júlio Nascimento? Nossa, esse é difícil. Eu acho que o Fábio Scheib pode responder com mais propriedade. É verdade. Fábio Scheib, o que é pior, Fábio Scheib? Eu não peguei, cara. O pior o que é ressaca. A ressaca futebolística para quem é fanático, como Vossa Senhoria, ou a ressaca de amor? Por exemplo, uma briga com a esposa, com a namorada. Sem dúvida, né? Nossa, Fábio Scheib é zero romântico, né, cara? A Argentina levou a Copa do Mundo, vai levar a Libertadores também. É o Rogério de Sorocaba. Mandar um abraço aqui também pro Edu, que tá dizendo que o Carlão é fã do futebol argentino, sempre foi mesmo, sou prova disso, sabe até cantar o hino argentino. Esse 2023 eu fiquei meio com o Lupe citou bem no início do programa, as atitudes, né, dos torcedores, não vamos generalizar, pelo amor de Deus, mas, cara, a Argentina foi uma decepção. Alguns torcedores argentinos decepcionaram nessa Libertadores. E ontem também, né, Fábio, mais um caso lá de um jornalista argentino, né? Escroto. Exatamente, o torcedor do Palmeiras saiu acusando um periodista argentino, um jornalista argentino, até mesmo um dirigente do Boca Juniors, um jornalista argentino nas tribunas lá em cima onde fica a imprensa, estaria jogado uma banana contra um torcedor palmeirense. Lamentavelmente, mais uma vez, um caso nojento de racismo. Né? Eu não sabia dessa parte. Então, não é escrotidão? Sim, uma banana, jogou uma banana num torcedor. O cara que faz isso pelo amor de Deus. E aí os torcedores estavam tentando invadir ali aquela área de imprensa, né? Só que assim, uma coisa é a atitude dele, que ele tem que ser preso. Sim. Essa é a verdade. E não é ser preso e ser punido mesmo. Não é igual o torcedor que foi preso na Arena do Corinthians, foi pra delegacia, passou 2 horas lá, saiu e postou banana no Instagram, provocando os brasileiros. Tem que ser preso e tem que ser punido de verdade. Agora, a segurança da Conmebol tem que ser... A área da imprensa é a área da imprensa. Sim. Porque ali, acredito que outros profissionais acabaram sendo expostos também, né? São tantas regras, né? Você que não tem os direitos de transmissão, você não pode filmar o jogo, aí você não pode fazer uma passagem, que é aquela parte da matéria em que o repórter aparece. São várias regras para os jornalistas. Agora, praticar racismo pode? Aí tá liberado? E parabéns, infelizmente a gente sabe que o racismo ele está presente no futebol. O Vinícius Júnior já passou, né? Por mais um caso, infelizmente. Mas a Conmebol, eu não sei, ela me parece muito conivente com estas atitudes. Você comparar a prática de racismo com o que fez o Felipe Melo, por exemplo, no jogo contra o River Plate, não estou passando pano pro Felipe Melo, tem que ter respeito ao adversário, quando ele imitou Galinha lá pro River Plate. Não pode fazer. Agora, comparar este ato, que é uma provocação clubística, com o racismo, é brincadeira, né? Então a Conmebol ela é muito conivente com esse tipo de situação. Vamos lá falar da dupla de Campinas. Amanhã teremos mais um jogo importante para o Guarani, Lupe, dessa vez contra o Vila Nova no Brinco de Ouro, valendo a manutenção da vaga no G4. E esse duelo, Júlio Nascimento e ouvintes da CBN, coloca frente a frente as 2 melhores defesas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila tem os melhores números defensivos, porém, nas últimas partidas,
acabou tropeçando e ficou um pouquinho mais distante do G4. Já o Guarani, que tem a segunda melhor defesa, conseguiu resultados importantes como a vitória contra o Novo Horizontino no último final de semana por 2-1 e de virada, resultado que colocou o Bugre novamente no G4 da Série B. E o Guarani tem como objetivo a vitória para continuar dentro do G4 e a sua caminhada em direção à principal divisão do futebol do Brasil em 2024. Porém, a gente sabe que não vai ser um jogo fácil e a diretoria espera o apoio das arquibancadas. Casa cheia para esse duelo contra o Tigrão amanhã, às 6 horas da noite no Brinco. Tem promoção de ingressos, tem aí a reformulação do programa de sócio-torcedor, enfim, vários atrativos foram disponibilizados para que o torcedor jogue junto com o Guarani, visando esse objetivo de acesso. Quem está feliz da vida e de contrato renovado é o lateral direito Diogo Matheus, que vai para a sua 4ª temporada vestindo a camisa do Guarani. Inclusive, os números de Diogo Matheus em 2023 são superiores em relação às últimas temporadas que ele atuou pelo Guarani. E Diogo Matheus fala quais os segredos e a forma para esse sucesso do Guarani na Série B que pode culminar com o acesso no final da competição. Meu ponto de vista, assim, são vários fatores, mas principalmente eu acredito que é a humildade mesmo que o grupo vem tendo para fazer o que é pedido, para respeitar as ideias do Humberto e confiar nas ideias dele, da comissão, tudo que eles nos passam, todo mundo procura fazer da melhor forma, acho que colocando sempre o que é importante para o coletivo antes do que é importante individualmente. Tanto é que, né, são vários os jogadores que vêm se destacando, né? Seja com gols ou assistência, a cada partida é um jogador diferente que contribui e acaba tendo esse destaque. Eu acho que passa muito por esse processo do coletivo mesmo, de cada um ter a humildade de fazer o que é pedido, de entender o que a gente precisa fazer para vencer, um comprometimento muito grande também sem a bola na hora de marcar. A gente vê os nossos atacantes, né, sempre nos ajudando, voltando para recuperar a bola, nos ajudar defensivamente. Então eu acho que essa mentalidade de grupo tem sido um diferencial, porque fora do campo também, eu acho que tem cobrança e tudo mais, mas sempre com muito respeito, sempre com muita consciência, tentando, né, sempre cobrar de uma forma produtiva, né, que seja produtiva para todos. Então acho que isso tem sido bem bacana de presenciar e fazer parte. Em relação ao time do Guarani, provavelmente a mesma formação que entrou em campo na vitória contra o Novo Horizontino, com Pegorari no gol, na lateral direita o Diogo Matheus, capitão da equipe, na zaga o Valber, no lugar do Alan Santos, que está vetado para a partida, e o Lucão. Na lateral esquerda, Mike. Meio campo com Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho. No ataque, Bruno José, João Vitor e Derek, o artilheiro do Guarani, com 9 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, tem o Vila Nova, que vem de um péssimo resultado, jogando em casa, em pleno estádio Serra Dourada, ficou no empate com a Chapecoense em 0-0. E da CBN Goiânia, o jornalista José Roberto traz as informações do Vila Nova. Bom dia, Lupe. O Vila viajou agora de manhã aí para Campinas, onde treina no CT da Ponte Preta ainda nesta sexta-feira. Amanhã às 6 horas, um jogo contra um adversário tradicional de partidas marcantes na Copa do Brasil, na Série C e também na Série B do Brasileirão. Enquanto o Guarani está firme no G4, o Vila Nova vem caindo tabela abaixo na Série B. Já é 9º colocado e pode entrar em campo amanhã na 10ª posição. Basta o CRB vencer hoje o Ceará em Maceió. O Vila vem de 3 tropeços contra times que estão brigando para não cair, começando pela Ponte, passando pelo Sampaio e terminando com a equipe da Chapecoense. No último jogo, domingo, no Serra Dourada, com 23 mil torcedores, o Vila não saiu do zero com o time de Chapecó. Nesses 3 jogos, o Vila somou 2 pontos apenas, passou de 45 para 47. A última vitória foi aí pertinho, em Itu, contra o Ituano. Depois, o Vila não conseguiu mais vencer. A diretoria já pensa em 2024. No fim do ano, tem eleição. O presidente Hugo Jorge Bravo está no comando do clube há 4 anos
e só vai continuar na função se houver mudança de estatuto. O técnico Lisca chegou agora, fez apenas um jogo, tem mais 8 jogos pela frente. Foi contratado para 9 partidas, tentando o acesso inédito, mas já começa a falar, pensando também na continuidade no ano que vem. Quem não fica é o goleiro Denis Júnior, que vai renovar automaticamente o contrato dele com o Bahia por 1 ou até mesmo 3 anos. Léo Duarte, que é aí do futebol paulista, está suspenso pela 3ª vez nesta Série B e será substituído por Marcelinho. Já Igor Henrique, que foi vice-campeão paulista pelo Água Santa, cumpriu suspensão e volta ao time. Quem também cumpriu suspensão e volta é o zagueiro Eduardo Doma. Lá na frente, Juan Christian, em melhores condições físicas, deve ser titular amanhã. Contra a Chape, ele entrou no intervalo. É um ponteiro aí que dá trabalho, porque ele tem um bom drible e se movimenta bastante. É isso aí, Lupe. Obrigado, Zé. Com as informações lá de Goiânia, da CBN Goiânia, informações do Vila Nova, que tem um desfalque de última hora. Quem não viajou com a delegação foi o Ralf, experiente Ralf, campeão mundial com o Corinthians, multicampeão com o Corinthians, sentiu um desconforto muscular, é um dos principais jogadores do Vila nessa boa campanha. Ralf também está fora amanhã do duelo contra o Guarani, 6 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aí, Carlão, expectativa para amanhã? Expectativa de que o Guarani consolide esta vitória diante de um adversário que aposta as últimas fichas dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani precisa ter muita seriedade, que seja o Guarani do segundo tempo contra o Novo Horizontino, uma equipe forte, uma equipe coesa. O início do jogo contra o Tigre de Novo Horizonte foi muito nervoso, muito complicado, né? Até pelo problema do Alan Santos. O Valber, até se antenar ao jogo, demorou um pouquinho, mas depois seguiu tranquilamente. Foi um dos destaques, um dos pilares da vitória bugrina. É fazer o que tem feito, Júlio Nascimento. Fazer o que tem feito, cumprir à risca aí o que o técnico Humberto Louser tem pedido para os atletas, que o Guarani vai consolidar o resultado positivo frente à equipe de Goiânia. Maravilha. Então amanhã expectativa também de um grande público. O clima de sextou, ele predomina. Né? A sexta-feira nos abraça, Antônio. A gente consegue ver algumas pessoas por inteiro, mas outras apenas a região abdominal. Que é o caso de Eliel Almeida. Faz parte. Eliel Almeida. Olha lá, o pessoal tá indo embora. 11 horas e 52 minutos. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. É a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Ribeirão Moto Festival 2023. Começa hoje um dos maiores festivais de motociclismo do Brasil. Hoje, a partir das 5 da tarde, no Campus Moura Lacerda, em Ribeirão Preto. E amanhã e domingo a emoção continua. Acesse o site ribeirãomotofestival.com.br e veja toda a programação. Ribeirão Moto Festival 2023. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Vai que é sua, vestibulando. E quem vai, vai com tudo. Corpo descansado, boa hidratação, alimentação leve e roupas confortáveis.
Fique ligado ao horário de chegada. Leia as questões com atenção. Mantenha o foco e confie no seu potencial. Lembre-se da caneta de corpo transparente. Vai que é sua, vestibulando. Oferecimento: Oficina do Estudante. Aprova nas melhores universidades. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 55 minutos, voltamos com o CBN Campinas, ó, CBN Esportes. Você é o segundo. CBN Campinas. Quando eu apresentei, eu dei uma dessa também. Mas tudo em casa. Tudo em casa. Vamos à lupa, informações da Ponte, uma macaca que promete mudanças na equipe para enfrentar o Sport Recife. Pelo menos tudo indica isso, Júlio. Nesse primeiro trabalho do técnico João Brigatti, né? Ele que vai assumir novamente a Ponte, inclusive já está com o seu contrato de treinador publicado no BID, ou seja, fica no banco de reservas para comandar a Ponte Preta. Ele está estudando algumas alternativas e algumas formações táticas para esse duelo difícil contra o Sport lá na Ilha do Retiro, segunda-feira às 8 horas da noite. Uma dessas alternativas é a possibilidade do Brigatti escalar 3 volantes com Felipe Amaral, Felipinho e o Leonaldi e 3 atacantes, o Paulo Baia, o Eliel e também o Gé. Existe a possibilidade do Elvis começar o jogo? Existe, mas acho difícil, até por conta do estilo de jogo do Sport, a forma com que o Sport deve se comportar em campo e também pela forma física do camisa 10 da Ponte, que está longe do ideal. Também tem uma mudança na zaga, porque o Edson tá fora, tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Fábio Sanches pode ser que tenha condições de jogo, porém, se não tiver condições, aí vai Tomás Kaique jogar na Ilha do Retiro ao lado do Matheus Silva. Um provável time da Ponte: Kaique França, Luiz Felipe na lateral direita, Tomás Kaique ou Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Felipe Amaral, Felipinho, Leonaldi, Paulo Baia, Eliel e Gé. Então são 4 mudanças nesse cenário. Exato. Né? O Tomás Kaique na vaga do Edson, o Souza e o Elvis rodam aí no meio campo, né? Pra volta do Felipe Amaral no meio campo e o Paulo Baia entra no ataque, e o Gé. Exato. Que volta na vaga do Polvidiero. Que estava suspenso no último Seriam jogo. então 4 mudanças, Carlão, para enfrentar o Sport. Em alguns momentos a gente tem que entender a escalação com 3 volantes. Contra o ABC, não. Mas contra o Sport na Ilha do Retiro, não vejo nenhum problema, até porque a Ponte ela vai priorizar a defesa. Ela não tem time para enfrentar o Sport Recife de peito aberto. E a ausência do Elvis, ou o Elvis sendo preterido, ficar no banco de reservas, também não vejo problemas, como o Lupe disse. É um jogo que não se encaixa com o Elvis. É um jogo fora de casa. Quando a Ponte Preta tiver a posse de bola, vai ser na base do contragolpe. É um jogo de muita imposição física. E o Elvis, eu acho até melhor, mais prudente resguardá-lo para os jogos no estádio Moisés Lucarelli, que aí sim ele vai ser fundamental. A minha queixa é o seguinte, né? A Ponte não consegue manter sequência ali no meio campo, né? Ora o Ramon faz uma boa partida fora de casa, como fez contra o Vila Nova, aí ele ganha a oportunidade. Aí na partida que ele é o titular, ele ganha este presente do treinador, à época o Pintado, ele não consegue corresponder. O Leonaldi vinha numa sequência boa, de repente caiu de produção e não consegue ter aí uma regularidade, um alto nível como teve na Série B do ano passado e na Série A2 deste ano. E o mesmo se aplica ao Amaral. O Filipinho é um cara que tá numa batida importante. É o que o técnico João Brigatti tem aí para escalar. O Tomás Kaique ainda não tem a confiança, né? Um jogador duro, jogador truculento, mas o Edson está vetado, né? Também está lesionado. O Edson Sanches, suspenso. Edson está suspenso, o Fábio Sanches está lesionado, de repente pode aparecer, acredito que não, mas é o que o técnico João Brigatti tem. Com relação à parte tática, concordo, vai lá, fecha a casinha, tenta sair no contragolpe com o Eliel, com o Paulo Baia e o Gé para definição, mas um jogo difícil, um jogo que se a Ponte voltar de Recife com um pontinho, tem que comemorar, tem que saborear bastante, porque vai ser muito complicado a Ponte conseguir segurar o ímpeto do Sport. 2 informações sobre a seleção. O Fábio vai dar um corte na seleção de futebol, mas no vôlei deu Brasil contra Cuba 3-1. Então o Brasil ganhando fôlego aí para a vaga em Paris. E tem informação também na seleção de futebol para as eliminatórias, né, Fábio? Problema para Fernando Diniz, para os jogos das eliminatórias contra Venezuela e Uruguai. O lateral direito Wanderson, do Mônaco,
machucou o joelho num treinamento da equipe e vai ser cortado hoje. Hoje mesmo deve ser anunciado o jogador substituto. Lembrando que 2 jogadores já haviam sido cortados. Caio Henrique e o atacante Rafinha. Guilherme Arana e David Neres foram convocados para o lugar dos 2 jogadores. Então, Wanderson, mais um jogador, o 3º corte para a seleção brasileira. Muito bem. Bom, meus amigos, encerramos aqui o CBN Esportes dessa sexta-feira. Um ótimo final de semana a todos que nos acompanharam. Agradecendo aqui imensamente a todas as mensagens do WhatsApp. Tem muita mensagem que vai ficar para a Arena, viu, gente? Não deu para ler tudo, mas a gente agradece aqui a cada um que participou. CBN Esportes volta segunda-feira, às 11 horas da manhã. Hoje, às 4, tem Arena. E amanhã, bola rolando, Guarani enfrentando Vila Nova às 18 horas. Um abraço, galera. Bom final de semana. Valeu. CBN Esportes